Fala aí, Miraculous, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir. Dessa vez do 16º episódio da temporada 6, Noe. Então vamos lá, o episódio já começa lá com a Marinette e o Aaron comentando que tá um dia perfeito e tal. Só que aí o Aaron recebe uma ligação pra ir pra uma reunião com a Natalie. Por quê? Porque tem alguém querendo falar com eles sobre o legado que o Aaron herdou, né? O legado do Gabriel Agreste, da marca Agreste. E aí ele fica meio assim, mas ele ainda sente falta do pai, da mãe, obviamente, mas ele tá sentindo que está pronto pra seguir em frente. E aí a Marinette tá conversando com a Tiki, ela fica meio mal por ter escondido lá a verdade sobre o Monarca e tal. Mas, tipo, agora o Eren tá melhorando. Depois que ela distribuiu os Miraculous, a Paris tá mais segura, tá? As coisas estão bem mais tranquilas. Então, talvez ela tenha acertado em alguma coisa. Então, nós vemos um comercial gravado pela Milene sobre as mudanças que foram feitas em Paris após a eleição da prefeita Bustier. E, tipo, tá tudo maravilhoso ali. O pessoal cultiva a própria comida, o transporte público é gratuito, tem um conselho de jovens para que todas as vozes sejam ouvidas. E, tipo, basicamente, Paris está incrível e eles querem tentar expandir, né, essa ideologia, essa coisa positiva para o resto do mundo. Porém, temos um grupo que está testemunhando esse comercial e não está gostando nada, porque pode prejudicar os negócios. É justamente aquele conselho que apareceu nos pós-créditos de El Toro de Piedra, né? E aí eles vão bolar um plano para fazer alguma coisa. E aí, beleza, nós vemos o Fred Raprelli, que é o pai da Milene, ele tá terminando de se apresentar lá num show de mímica para umas crianças numa escola, todo mundo aplaude. E aí que nós revemos a Josiane, que é a agente dele que apareceu lá na primeira temporada. Faz tempo e agora a gente sabe qual é o nome dela. Basicamente, a Josiane quer propor ao Fred um retorno aos filmes, né, às telas. Ela quer que ele volte a atuar. E ela conseguiu uma dica de um papel incrível, um papel grande que pode ser o papel da vida do Fred. Ele fica meio assim, receoso, porque justamente se ele trabalhar como ator, pode acabar meio que não tendo muito tempo para cuidar da Milene, para ficar perto da família e tal. Mas a própria Milene afirma que já é crescidinha, ela consegue se virar, então o Fred ele aceita fazer a audição que a Josiane conseguiu. E aí, beleza. A Marinette e o Eren estão lá junto com a Manum. O Eren precisa ir embora para a reunião, mas a Marinette vai ficar lá cuidando da Manum. Ela vai para casa, ela diz que qualquer coisa o Eren ligue para ela e elas estão fazendo um jogo de perguntas e respostas. Só que a Marinette não para de olhar para o celular preocupada. Tanto é que ela recebe uma ligação, atende pensando que é o Eren, mas não. É a mãe da Manum, a Nadia Shamaki, que diz que vai acabar se atrasando hoje para buscar a filha. Enquanto isso, nós descobrimos que o Aaron e a Natalie estão em reunião com esse sujeito aqui, chamado Noe. O nome dele é Noe Luxus. E basicamente ele sabe que o Aaron provavelmente estava passando pressão para ser modelo, que ele não queria mais isso. Então, querendo ou não, ele tem uma proposta para meio que tirar esse peso de comandar a marca de modelo do Gabriel. Basicamente, o Aaron assinaria um contrato para vender a marca Agreste para o Noe. A Natalie ela dá uma olhada no contrato, diz que é algo a se considerar, mas ela fica encarando o Noe de forma desconfiada, como se ela já o conhecesse de algum lugar. E aí, beleza. A Milene, ela tá em casa com o Mulo esperando que o pai chegue. Ela tá nervosa por causa da demora, ela começa a ficar ansiosa. Mas o Fred chega com as notícias de que ele foi contratado. Ele, inclusive, já assinou o contrato, tá lá com o roteiro, que é um filme chamado O Segredo de Ladybug, uma coisa assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque o episódio só saiu em francês até agora, não tem dublado. Então, pois é, eu não sei quando esse vídeo vai estar saindo. Eu tô postando, tipo... Eu tô gravando, né, tipo, no final de semana, depois que sair o episódio, mas eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar. Eu tô meio ocupado, mas enfim. Se o episódio já tiver dublado quando esse vídeo sair, melhor. Se não, vai ter que ser assim mesmo.
E aí, dando seguimento, né? O Aiden, ele sai da reunião, ele liga pra Marinette perguntando se pode passar ali, e a própria Manu diz, venha, pra ver se ela para de olhar pro celular direto. Enquanto isso, o Fred e a Milene estão lendo o roteiro, e basicamente ele tá interpretando um jornalista, só que aí que tá, essa história, ela é distorcida, porque a Ladybug e o Cat Noir, na verdade, são vilões e aliados do Monark. E basicamente o jornalista ele descobriu tudo, falou com Gabriel Agreste e ele presenciou a morte do Gabriel Agreste e do Monark num beco. Tanto é que a própria Ladybug e o Cat Noir o chantagearam para ficar calado. Mas antes que eles se livrassem do jornalista, ele encaminhou tudo que ele descobriu para um diretor de cinema para fazer um filme. Esse mesmo filme que a pessoa estaria assistindo nesse momento. Obviamente que isso aí é mentira. E tanto a Milene quanto o Fred ficam revoltados com o roteiro, mas tipo, ele não sabe quem escreveu, ele não sabia o papel que ele estava se metendo, porque era tudo uma questão de descrição, né? E até é uma crítica social, que hoje em dia a maioria dos atores só recebe o roteiro depois que assina contrato, para evitar vazamentos, leaks, enfim. Mas aí que tá, tipo, ele liga pra Josiane pra tentar contestar e tal, dizer que ele não quer o papel, mas ele tá preso pelo contrato. E quebra de contrato é caro, meu filho. Então, ele tá sem saída. Então a Milene tem a ideia de sabotarem o filme pra que ele nunca aconteça. E aí, beleza, o Eiran chega na casa da Marinette, ele conversa com ela diz, ó, leva o seu tempo, você não precisa dar resposta pra esse cara agora. E aí, eles recebem uma ligação, que é justamente da Milene, perguntando se a Nadia já passou pra buscar a Manu. Ela diz que não, e a Milene e o Fred vão até lá porque eles querem conversar com a Nadia sobre o lance do filme. Tanto é que corta a cena, a Nadia já tá lá, e aí eles leem um pedaço do roteiro, né? E falam que isso aí é uma mentira disfarçada de verdade. Até a Marinette e o Eren falam que se fossem a Ladybug e o Cat Noir, iam estar muito pistola com esse roteiro, mas enfim. Basicamente o grupo decide que eles precisam expor essa mentira e impedir o filme que seja feito. Porque isso só vai ser fake news, vai espalhar desinformação por Paris. A Nadia decide arriscar, ela vai expor isso no programa, tanto é que ela vai falar com a chefe dela. Porém, ela entra no meio de uma reunião com o mais novo acionista da emissora de TV. E esse acionista é o próprio Noe. E aí, beleza, né? A galera tá lá reunida na casa da Milene. Tipo, basicamente a Marinette, o Eren, a Manu, o Fred e o Ivan. Eles estão esperando, né? Pra ver a manchete lá da Nadia. Só que tem um novo âncora, que é o Senhor Banana. Então, foi revelado que a Nadia foi demitida. E agora o novo âncora, ele tá apresentando notícias sensacionalistas. Por exemplo, tá tendo um boato de que a Karine Boucher fraudou as eleições. E aí, né, quem está ali para falar sobre isso é justamente o empresário Noe Luxus, que diz, né, que não pode acreditar numa coisa dessa, que ele gostou da iniciativa positiva da prefeita Boucher, mas se isso se provar real, ele está disposto a se candidatar para prefeito de Paris, para meio que botar as coisas nos eixos de novo, de forma justa. O Eren acaba reconhecendo, né, o Noe, e ele vai ligando os pontos. Por quê? Porque o símbolo da empresa lá do Noe é a mesma que a empresa que está produzindo o filme. Então eles percebem que provavelmente foi o Noe quem tá por trás disso tudo, do roteiro, do filme. E aí que tá, a Milene, ela se sente impotente por causa disso, se tranca no quarto nervosa, tanto é que um Ultra Akuma vem pela janela, tenta akumatizá-la, mas ela consegue rejeitar o Ultra Akuma. Porém, o pai dela estava meio que ouvindo ela rejeitar o Ultra Akuma, ele pensa que na verdade ela estava falando com ele, afastando-o. E aí, ele diz, né, que vai até a emissora para tentar falar com o Noe e resolver essa situação, só que ele sai pistola dali, né? E a Marinette, ela acaba percebendo pela janela o Ultra Akuma. Ela vai atrás do Fred, o Eren diz que vai junto, só que se o Eren tá ali, ela não pode se transformar. Então ela finge que tá com uma perna machucada e pede pro Adrian ir atrás do Fred, né? Só que já é tarde demais. O
Fred, ele é pego pelo Ultra Akuma, que diz, você gosta de resolver coisas nas conversas e tal, mas eu posso te dar uns poderes pra ajudar, pra garantir que sua mensagem seja passada. O Fred fica meio assim, mas ele acaba concordando e é akumatizado em mímico novamente. Enquanto a Marinette e o Enan se transformam em Ladybug e Cat Noir e começam a persegui-lo. Por quê? Porque o mímico foi até a emissora, tentou atacar o Noe, que fugiu com uma frota de limousines iguais. E aí o mímico tá procurando a limousine do Noe, enquanto a Ladybug e o Cat Noir tentam parar o mímico, que dessa vez não tá limitado a uma mímica por vez, ele pode fazer quantas ele quiser. E aí a perseguição acaba não dando em nada, porque o mímico consegue escapar e ele tranca o chapéu coco dele em um cofre, para que a Ladybug e o Cat Noir não descubram, porque o cofre vai estar invisível. E aí os dois percebem isso e decidem que precisam achar o carro primeiro, porque eles deduzem que o mímico tá atrás de alguém. Mas para isso eles vão precisar de ajuda, então a Ladybug chama 2 reforços, o Minotaurox e a Polymouse. Eu tinha esquecido por um segundo o nome dela, perdão. E aí, beleza. Antes que eles possam se transformar, né, o Ivan pergunta pra Milene se ela tá bem, ela diz que sim, então ele vai, se transforma em Minotaurox e vai ajudar a galera. Enquanto o Mulo incentiva a Milene a salvar o pai, porque vai dar tudo certo e que ela tem o poder para mudar as coisas, caso ela queira. Então, aí nós temos, né, a transformação da Polymouse e seguimos o episódio. Basicamente, o Minotaurox foi até onde o mímico tava, usou o poder dele pra, como se diz, repelir, né, o golpe do mímico. E aí o mímico tentou fugir, o Cat Noir cataclismou o negócio, a Ladybug amarrou as mãos dele e o Minotaurox ficou segurando. Que é o tempo, né, que a Polymouse chegou, o Cat Noir a ajuda, ela vai lá pro alto, se multiplica, encontra a limusine do Noe, então eles levam a limusine até a emissora de TV, botam o negócio ao vivo e vão botar, né, o mímico cara a cara com o Noe pra ele tentar se desakumatizar e conversar, né? Só que não tá dando certo, então a Ladybug incentiva a Polymouse a ir falar com o pai. E graças às palavras da Milene, o Fred, ele acaba se desakumatizando novamente. E aí, bom, ele fala, né, tudo que ele queria dizer para o Noe. E aí, o Noe, ele basicamente, sendo confrontado ali e estando ao vivo, se faz de vítima, dizendo que ele também não sabia qual era a do roteiro e tal, e que ele tá tão chocado e tão abismado quanto. Basicamente, ele meio que livrou a própria cara, né? Mas ele concorda que vai falar com o roteirista para tentar, né, dar um jeito nesse absurdo. E aí tudo fica bem, tudo volta ao normal. Em seguida, o que acontece é que, bom, a Nadia Shamak, ela não foi recontratada pela emissora, mas ela abriu um newscast, que é um programa lá no Zoo, e a primeira entrevistada é a prefeita Bouchier, que houve uma investigação e foi comprovado que a eleição não foi fraudada, que ela tá limpa, ela é uma candidata honesta. A Josiane, ela liga, né, para o Fred, se desculpa por tê-lo colocado nessa furada e que vai dar um jeito, né, de tentar conseguir um papel melhor para ele. A Manu até sugere uma série sobre o Senhor Mímico, mas fica no ar, né? O Eren diz que o dia tá muito bom, a Marinette diz que tá quase perfeito, vai buscar um suco pra ele. E ela acaba confidenciando a Tiki que ela sente que as coisas não foram resolvidas, pois ela ainda não confia nesse Noe e que ele pode, né, ser uma ameaça. E aí nós temos uma cena pós-créditos, onde o Noe entra numa limusine e é revelado que ele estava fazendo tudo isso a mando da sua mãe, Audrey Bourgeois. Pois é, a Chloe e a Zoe têm outro irmão. Quem diria, né? E basicamente ele diz que está na hora de iniciar a próxima fase do plano. E a Audrey o chama, né, de querido diamante. Teorias. Será que o Noe faz parte desse conselho secreto? Será que ele não é o diamante que foi mencionado lá em Yaxiosen? Aliás, esse episódio se passa cronologicamente após El Toro de Piedra, porque o Eren já tá lá com o Sr. Sapinho, a gente já sabe sobre a Sociedade Secreta.
Mas o episódio também se passa depois de... Não, eu acho que é só depois de Eldorado de Pedra mesmo, porque o Ivan tá usando Miraculous dele de forma mais confiante, então Acho que é isso, gente. O episódio foi roteirizado pelo Thomas Astruc, pelo Sebastian Tibalieu e pela Caroline Torelli. Mas é isso, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino pra não perder nenhum de novo. Finger dos corações, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.